Olá pessoal, bom dia a todos. Eu sou Ademir Paulino, estou aqui hoje, tive o prazer de estar nesse momento aqui para falar com essa figura. Existem atletas bons, existem atletas de alto nível, existem atletas vencedores e existem lendas, né? E esse atleta está na categoria lenda. Então, ele foi bronze na maratona de Atenas 2004. Todo mundo lembra dessa maratona. Ele é bicampeão da maratona de Tóquio, campeão da maratona de Hamburgo, bicampeão da volta da Pampulha, recordista da maratona de São Paulo, bicampeão pan-americano. Vanderlei Cordeiro de Lima, por favor, uma salva de palmas para essa lenda do esporte. Por favor, Vanderlei, senta aí com a gente. Falei uma parte do currículo dele. Uma parte importante, galera, é o único atleta sul-americano que tem a medalha Pierre de Coubertin, que ele recebeu depois da maratona de Atenas. E, Vanderlei, um prazer estar aqui, né? A gente conversou ontem rapidinho. Eu também venho do atletismo dos anos 80, dos anos 90. E hoje a gente está numa casa dessa, com corredores, com uma marca brasileira, num evento como esse, é um sinal de quanto o nosso esporte cresceu, né? Então, obrigado, não precisa nem se apresentar, mas queria que você falasse um pouco disso, desse crescimento do esporte, né, com um evento como esse, a Casa do Corre. Bom dia a todos. Saudações olímpicas, né? Primeiramente, agradecer ao Márcio, a Kátia e toda a galera da Olímpicos, eu, Ademir, e todos os corredores que estão aqui presentes, né? Para mim é um momento de muita alegria poder pisar dentro dessa casa, né? Ter o reconhecimento, né? E aqui agradeço muito, gratidão, Olímpicos, né? Por me trazer aqui, poder compartilhar um pouco, falar do esporte, falar da importância do esporte na vida das pessoas. E aqui eu enalteço muito o atletismo, né? A corrida de rua. As pessoas sempre perguntam, Vanderlei, e aí, você está correndo? Eu falo, eu saí da corrida, mas a corrida não sai do Vanderlei. O Márcio, em suas palavras aqui, falando, né? Que todos vocês gostam de correr. Você sabe qual a diferença da colocação do Márcio? É que eu amo correr, né? Então, mas o mais importante, né, quando você se identifica com o esporte, eu aprendi a amar o esporte. Na verdade, eu não escolhi a corrida, foi a corrida que me escolheu. Eu não nasci atleta, eu me tornei atleta com essa paixão, que é essa paixão de todos que estão aqui. É a paixão que nos move sempre dar um passo adiante. E a gente olha para trás, como você mesmo falou, geração dos anos 80, 90, depois dos anos 2000, e a gente vê o quanto esse esporte cresceu, né? E quanto que a sociedade viu o esporte como prioridade, necessidade. Então, aqueles que vivem o mundo do esporte são pessoas privilegiadas. Na verdade, eu sempre falo, nós somos células multiplicadoras de bons exemplos. E muitas vezes as pessoas buscam o esporte por superação, né? Por convite, ou simplesmente descobrir. E foi isso que aconteceu. Na verdade, eu fui motivado pelo professor de educação física a representar a escola nos jogos escolares, e aquilo, ter o contato com o esporte, a gente se apaixona, porque é um esporte que depende exclusivamente de cada um. Não existe meio termo na corrida. Você é bom, você é um vencedor. Ninguém se torna bom ou vencedor se não for com dedicação, comprometimento e muito treino. Não existe milagre nem sorte, é trabalho, né? Todo trabalho tem evolução. E aí, olhando a apresentação do que foi o desenvolvimento desse produto, não foi por acaso. Foi fruto de muito trabalho, de querer
de comprometimento da marca em desenvolver um produto que estava à altura à expectativa de todos os corredores. Então, nada é por acaso, é fruto de trabalho, de comprometimento, e aquilo, quando as pessoas fazem aquilo com amor. Então, todo o amor que foi colocado aqui no desenvolvimento desse produto é o amor que a marca tem pelos corredores, respeito. Eu lembro que quando eu comecei a correr, Ademir, comecei a correr com tênis emprestado. Olha só, o quanto nós evoluímos. Hoje nós temos um calçado nacional que, na verdade, não é diferente de uma outra marca conhecida. Você lembra a dificuldade, Vanderlei, ali nos anos 90? E aí, pessoal, a geração do Vanderlei, essa geração lá dos anos 90, anos 80, tal Tião aqui que acompanha aí o atletismo há muito tempo, essa geração foi a que veio cortando mato, né? Eu falo para a galera que quando eu comecei a correr lá, 88, 89, eu tinha vergonha de correr na rua, porque a galera do bairro achava estranho, achava as roupas estranhas e era motivo de vergonha naquele momento, né? Então, a gente vê quanto o esporte cresceu e a dificuldade que a gente tinha de achar o calçado, né? Era ou viagem, ou alguém que ia para fora, ou mesmo aqueles caras que eram corredores, que traziam os tênis e a gente comprava ali, muitas vezes, o que cabia no pé. Não tinha essa história de escolher, né, Vanderlei? Exatamente. Muitas vezes tinha que comprar um tênis usado, né? Que, na verdade, não tinha acesso ao calçado, né? Você falando da nossa geração, é uma geração de superação, né? Eu sempre falo, foi uma geração que a gente não tinha nada e a gente conseguiu fazer muito pelo esporte brasileiro. Mas é uma geração que realmente fez essa grande mudança para que a corrida pudesse se tornar o que é hoje. Hoje a corrida se popularizou. Como você disse, antes parece que a gente se sentia envergonhado, né? Antes a gente era considerado doido. Aquele cara é um doido, está correndo. Hoje, doido é quem não corre, né? Então, veja só como mudaram, né, os tempos, né? Como evoluiu essa questão do esporte na vida das pessoas, a importância do esporte na vida das pessoas, né? Em todos os sentidos. E pouco antes de poder estar aqui conversando com vocês, e a gente fica discutindo, né, quais as ações que podem ser feitas para melhorar essa questão do esporte, né? São essas ações, onde que você tem o espaço, onde você tem a oportunidade. Imagina só, olha onde que nós estamos, na casa corre. Exato. Na casa do corre. Onde a corrida... A corrida está aqui. Isso. A corrida está presente no dia a dia das pessoas, né? Isso é importante, está muito mais acessível. E o mais importante, quando a gente se perguntou aqui, né, quem tem filhos, né, que nós possamos incentivar os nossos filhos a prática esportiva, não importa a modalidade, porque o esporte na vida da criança, do adolescente, não é só por aquele olhar esportivo, meu filho tem que se tornar um campeão. Não, são de valores, de disciplina, na formação, de uma formação que será por uma vida toda, é o legado que ele vai ter por uma vida toda. E claro, poder estar aqui diante de vocês hoje, falar do esporte, falar de material esportivo, isso é muito importante. Sim, né? Sim. E aí, Vanderlei, eu queria até trazer para a galera que não conhece o que foi essa geração ali dos anos 80, dos anos 90, foi a maior geração que o esporte, o atletismo teve até hoje. Os atletas que a gente teve, maratonistas de fundo, que apareceram nos anos 90, da geração do Vanderlei e uma geração anterior, é a geração de ouro. A gente nunca mais a gente teve nada nem parecido. E aproveitar para falar disso, Vanderlei, o quanto aquela geração, porque você foi recordista brasileiro, você teve marcas ali, né, na maratona ali em Fukuoka, no Japão, então 2:08, muito próximo do recorde. O Luiz Antônio bateu sua marca, depois o próprio Ronaldo da Costa.
o quanto essa geração foi importante para você chegar nos resultados que você chegou. É que, na verdade, tudo isso aí foi motivo de inspiração e motivação, né? Porque é difícil você chegar lá, mas muito mais difícil é você se manter lá dentro de um período de longevidade. Isso só se consegue através de planejamento. Claro que as inspirações que nós tivemos, né, principalmente no início da minha carreira, olhando para trás, você vê o Zé João, o Passarinho, o Bergara, entre outros atletas. Se eu for enumerar aqui, a gente vai ficar falando de muitos aqui, né? E aqueles que também fizeram parte da minha geração, que na verdade a gente queria se superar, mesmo diante do ambiente que muitas vezes não era propício, a gente se superava, porque a gente sempre estava procurando fazer o melhor sempre. Então, assim, é uma geração que escreveu pequenas letras na história do esporte brasileiro e que fez com que isso se tornasse a realidade que é hoje. Então, na verdade, a gente foi se inspirando um no outro e um querendo superar o outro. Havia uma rivalidade muito grande. Naquela época, nós iríamos disputar uma prova, você tinha 20 atletas para brigar pelas primeiras colocações. É só você olhar nas marcas da nossa geração, comparada aos dias de hoje. A proporção de atletas bons e excelentes era muito grande. E olha só, não se compara ao público que nós temos hoje de corredores. Era muito menor. Muito menor. Só que era um grupo seleto de bons atletas que fizeram a grande diferença. E no mais, nós conquistamos credibilidade e respeito a nível internacional, que foi muito importante, que colocou o Brasil no cenário de ter um dos vários atletas melhores no mundo da corrida, que é um universo que é muito disputado. Veja só, você pegar um ranking mundial, você está lá entre os 30 melhores, cara, é extraordinário. Agora você está entre os 20 do mundo, é extraordinário. Você está entre os 10, cara, tem que tirar o chapéu, diante de uma realidade, muitas vezes com falta de estrutura, muitas vezes com falta de apoio, mas a gente sempre estava superando. Claro que durante a minha carreira, da metade até eu encerrar minha carreira, as coisas mudaram, né? Consegui ter clube, ter patrocinador, ter parceiro, pessoas que fizeram parte da minha história, e agradeço com muita gratidão todos aqueles que fizeram parte dessa história junto comigo, porque eu sempre falo, o Vanderlei não chegou sozinho, eu sempre falo, nós chegamos. Exato, essa geração era impressionante. Eu me lembro muitas provas, né, Tião, você está aí também, as provas de 10 quilômetros ali, 15, 20 atletas correndo para baixo de 30 minutos, e uma coisa, é incrível como uma geração, né, tem tantos bons atletas. Eu acho que essa é uma discussão que, se a gente for fazer, é uma discussão para várias horas, mas eu queria aqui, Vanderlei, né, você acabou se tornando conhecido mundialmente nas Olimpíadas de Atenas, em 2004. Você já figurava entre os atletas principais no mundo, e eu acho que, assim, até aproveitando a oportunidade, aqui a gente colocando atletas amadores, amantes do esporte, até aproveitando essa oportunidade de estar aqui com você, fala um pouco dessa maratona, né, galera? Aquela maratona que ele foi parado ali na liderança, todo mundo lembra dessa história. E para mim, Vanderlei, o que ficou mais, o que mais me marcou naquela cena, né, do cara te parando ali, foi a tranquilidade que você lidou com aquela situação, sabe? Você estava em primeiro na sua prova da vida, né? Os Jogos Olímpicos, todos os atletas querem estar bem nos Jogos Olímpicos. Tinha Poltergar, o Poltergar é o grande atleta do momento.
recordista Recordista do mundial, exatamente. Tinha o próprio Baldini, tinha grandes outros atletas, mas conta um pouco dessa história para nós, Vanderlei, aproveitando que aqui a galera está aqui, a gente já ouviu, eu sei que você já falou muito disso, mas é algo que realmente foi muito marcante para o esporte, e seu nome está onde está por conta dessa maratona. Bom, falar de maratona é a prova da minha vida, né? Mas eu não nasci maratonista, né? Eu fiz parte de um processo. Para quem não sabe, eu comecei a disputar provas de 1.500 metros, 5.000, 10.000, meia maratona, depois para se tornar um maratonista. Então eu corri o 1.500 para 3:47, os 5.000 para 13:55, os 10 quilômetros para 28:01, a meia maratona para 1h01:20, e a maratona depois, a minha melhor marca, 2:08:31. Então eu corri 4 vezes a marca de 2:08. Duas vezes em Fukuoka. Não, 2 vezes em Tóquio. Tóquio. Na maratona de Tóquio. Então eu fiz parte desse processo para chegar na maratona. A minha primeira maratona, eu vou até contar para a gente chegar em Atenas. Isso. Foi algo assim, nada planejado. Até então, Você foi pacer, né? Foi essa? Eu era o coelho na prova, eu era o pace da prova, para correr 20 quilômetros. Então, na verdade, eu não tinha treinado para maratona. Na verdade, eu não tinha volume de treino para correr uma maratona. E aí eu estava na Europa, estava na França, eu fui convidado para ser o pace, né, na maratona de Reims, para correr 21 quilômetros. E aí, claro, naquele final de semana eu não tinha outro compromisso, aceitei para ser o pace, tinha que correr 3:05 por quilômetro, na liderança ali da prova. E aí passou 20 quilômetros, 21, falei, eu vou correr mais um pouco, né? E aí fui 25, 30 e comecei a abrir uma vantagem. E aí fui se empolgando, né? Mesmo não tendo treinado, acabei finalizando a prova como vencedor, né? Isso tranquilo. Assim, um fato que jamais havia acontecido, né? De um coelho ganhar a prova. Já mostrava o seu talento aí, né, Vanderlei? Acaba que mostra o seu talento. Eu sei que falar de talento é mais talento, trabalho, enfim, essa facilidade que você tinha para essa distância. Exatamente. Então, acabei vencendo a prova. A minha primeira maratona sem treinar, sem se preparar, fiz 2 horas, 11 minutos e 6 segundos. Caraca, sensacional, sensacional. Salva de palmas, pessoal, por favor. Estamos do lado de uma lenda. Ademir, e a partir daí, claro que eu já tinha um sonho de um dia querer estar nos Jogos Olímpicos, se tornar atleta olímpico. E aí havia um planejamento para 96 atletas tentar minha primeira vaga para os Jogos Olímpicos. E aí eu fiz essa maratona, foi em 94. E aí, em 95, comecei o processo de adaptação de treino com a carga completamente diferente, que é a carga do treinamento da maratona. Para correr 10 quilômetros você treina um volume de treino. Para maratona é completamente diferente, é muito mais. E aí eu comecei a treinar para maratona em 95. Eu fiz 2 maratonas. Primeira maratona eu corri em abril em Roterdã. Estava treinando para maratona. Eu fui 7º colocado e fiz 2 horas, 12 minutos e 38 segundos. Claro que uma marca expressiva. Boa. Aí eu pensei comigo, poxa, mas agora eu estou treinando para maratona, o negócio está piorando. Aí segundo semestre, no máximo eu fazia 2 maratonas por ano. Segundo semestre eu fui para Berlim, maratona de Berlim. Durante a prova, eu recebi um toque involuntário de um outro atleta, aí fica que cai, no quilômetro 23, eu recebi um toque no calcanhar e voltei ao equilíbrio e finalizei a prova. Fui 6º colocado, 2:13:38. Falei, cara, aí, quando finalizou a prova, Berlim estava muito frio. Assim que encerrou a prova, eu sentei num banco, aí recebi um cobertor térmico, e aí o Ricardo D'Angelo, meu treinador, depois demorou uns 2 minutos, ele me encontrou, e aí chegou perto de mim. E aí, Vanderlei, como é que você está? Falei, Ricardo, não conversa comigo. O que aconteceu, Vanderlei? Não conversa comigo. Eu estava sentindo tanta dor, tanto frio,
Eu falei, Ricardo, nunca mais eu corro maratona na minha vida. Nunca mais, Ricardo. Já ouvi essa história. Eu terminei a prova, eu fui sexto colocado, 2:13:38, mas eu não conseguia dar um passo, de tanta dor que eu estava sentindo. Demorou 5 minutos, aí o Ricardo me convenceu, já programamos correr Tóquio em fevereiro. Corredor é maluco mesmo, né? Tá sofrendo, tá com dor, mas tá ali. Ainda bem que a gente esquece, eu né? amo. Ainda bem que a gente esquece, né, Vanderlei? E aí, Tóquio foi aonde que eu apareci no cenário e no ranking mundial. Claro que 94 eu não era maratonista. A partir de 95 eu passei pelo processo de adaptação do treino da maratona. Então, por isso que eu não consegui me desenvolver para fazer as marcas. Naquele ano, foi um ano de adaptação. Em 96, já com um ano de treino para maratona, eu fui para Tóquio, em fevereiro. E aí, venci a maratona de Tóquio com 2:08:38. Recorde sul-americano, muito bom, muito bom. E foi aí que a gente descobriu essa aptidão para essas provas mais longas. E a partir daí, a maratona foi a prova da minha vida. Claro que eu fazia 2 maratonas, no máximo 2 por ano, e no decorrer do calendário, claro que eu participava de outras provas. Correndo 2:08, mas nos 10 quilômetros eu corria 28 baixo. Tudo isso é com planejamento. E isso eu falo diretamente a vocês, corredores. Que muitas vezes você tem anseios, né, para buscar o resultado, melhorar marcas. E eu falo, Ademir, gente, descanso também é treino. Então faça um planejamento, faça uma periodização legal, vê as provas que você vai visar, que seja importante para você no ano, e priorize elas. As demais vai fazer parte de preparação para o seu grande objetivo. Não adianta você querer correr tudo. Então, todas as outras provas, eu fazia parte do meu treinamento. Mesmo assim, não mudava muito meu treino e sempre ali estava beliscando. O pessoal fala, ô Vanderlei, mas você ganhou a São Silvestre? Eu falo, nunca ganhei a São Silvestre. Por quê? A maioria das vezes eu ia correr a maratona ou fevereiro ou março. A prova de São Silvestre, eu estava começando a base para maratona. O que acontecia na São Silvestre? A largada, os primeiros 10 quilômetros da São Silvestre, eu morria para tentar acompanhar os primeiros colocados. Eu morria, e os caras passavam 13 baixo ali, descendo a consolação. Muito rápido, né? Era o muito começo. rápido. Cara, era 2:40, 2:30 e pouco os primeiros quilômetros ali, cara. Eu morria para tentar acompanhar os caras. Mas eu começava a aparecer na prova depois do 10, 11, 12 quilômetros. Eu vinha já no final uma da prova de recuperação. Sim. Porque eu tinha volume, mas não tinha velocidade. E sempre finalizava a prova de São Silvestre no pódio. Então, das provas da São Silvestre hoje, Vanderlei, você ganhou? Não. Eu fui terceiro, fui várias vezes quarto, fui várias vezes quinto. Eu subi 7 vezes no pódio da São Silvestre. Para quem era um maratonista, né, e fazer essa performance, era extraordinária. Extraordinário, totalmente diferente, outro mundo. E no mais, outro mundo. Todas as provas de São Silvestre, nós não estávamos correndo com qualquer um, né? Exato. Ali era Rolando Vera, naquele momento, era Potergar, exato, os mexicanos, quando os quenianos Chimoio, vieram para cá e começaram a vir, exato. Então, você chegar entre os 10 no São Silvestre, subir no pódio do São Silvestre, não, tirar o muito, chapéu. sem dúvida, sem dúvida. Então, Vanderlei, a gente está falando, você falou de 94, sua primeira maratona, certo? 94, 95, você começou a encaixar, 96, você correu muito bem no Japão, 2 anos, diferença de 4, 5 segundos, né, no Japão. Isso foi. Maratona de Tóquio. E aí, a gente tem quase 10 anos até chegar à maratona dos Jogos Olímpicos de Atenas. Ali você já era um atleta reconhecido, você já era um atleta experiente, 10 anos de maratona, estamos falando, né? E a distância, isso é uma das coisas, como treinador eu passo para a galera, a distância, para você melhorar uma distância, você tem que conhecer bem a distância, tem que fazer várias vezes.
né? Muitas vezes você acaba fazendo bem na primeira, mas você conhecia a distância. Então, ali você estava num grupo, você não estava entre os favoritos da prova, mas você era um atleta de destaque, sim, né? E aí, conta um pouco como foi essa maratona, o que você aspirava para esse dia, você esperava estar entre os primeiros no pódio? Óbvio, você é atleta, você quer estar entre os primeiros, mas você acreditava realmente que podia ter uma medalha olímpica, Vanderlei? Bom, você sabe que eu tenho 2 medalhas de bronze em Atenas. Você sabia disso? Não. 97. 97. Copa do Mundo da maratona. Campeonato Mundial. Copa do Mundo, Campeonato Mundial, que é a Copa do Mundo de maratona. Medalha de bronze, Brasil, em Atenas. Era o mesmo percurso de 2004. Já conhecia o percurso. Já conhecia o percurso. Então, já conhecia a dificuldade do clima, né? Isso. Então, todas aquelas características da prova, eu já conhecia. E todas as características da prova de Atenas me favorecia. Porque eu sempre tive muita facilidade em percursos difíceis, principalmente subida. Então, Atenas, para mim, para o Ricardo e as pessoas que estavam me acompanhando, não foi algo que... uma surpresa. A surpresa, não. Foi fruto de um planejamento e de muito trabalho para chegar à altura, chegar lá e falar assim, eu posso, eu consigo. Posso bater o recordista da prova. Exatamente. Mundial. Claro que em 2004, nos Jogos de Atenas, eu tinha como referência o Potergar, que era o recordista do mundo. Então, quando largou a prova, eu falei, não, eu vou ficar próximo do Potergar, eu vou correr em cima da corrida dele. Então, a gente se planejou, primeiramente, com o percurso, como era a altimetria do percurso, a questão climática, isso foi muito relevante para nós, na minha preparação. E aí, o que nós fizemos em 2004? No ano anterior, nós pegamos os possíveis atletas que estavam ali no topo da maratona, que poderia sobressair naquelas condições de Atenas. Então, foi tudo planejado. Não adianta falar, o Vanderlei teve uma atitude diferente lá, arriscou. Nesse nível, a gente sabe que não existe. Não existe. Então, da forma que foi a minha preparação, quem me acompanhou, eu estava muito comprometido e sabia que Atenas era a minha terceira participação nos Jogos Olímpicos. Eu fui Atlanta, fui Sydney, e sabia que era a minha última oportunidade. E no mais, eu estava vivendo o meu melhor momento dentro da maratona. Então, eu comecei a agregar tudo isso para dentro da minha preparação. E no mais, eu fui o último atleta a chegar na Vila Olímpica. Quando eu cheguei na Vila Olímpica, todos os treinadores, atletas, falou, o Vanderlei é maluco. O fundista veio passear. Quanto tempo antes o Vanderlei chegou? 3 dias. 3 dias antes da prova. Todo mundo falou, mas qual era a nossa preocupação? Que nada que estivesse ao meu redor pudesse interferir na minha concentração. Então, eu queria ficar o menos exposto na Vila Olímpica, porque, na verdade, eu já tinha estado na Vila Olímpica 2 ocasiões, e eu sabia do ambiente da Vila Olímpica, como aquele ambiente poderia interferir nesse planejamento. Em que sentido, Vanderlei? Os mortais, só para a gente entender. Não, eu até estou relembrando aqui uma entrevista da Hortência, né, falando do ambiente da Vila Olímpica. E eu falo para vocês, quantas medalhas ficaram na Vila Olímpica? Essa é a verdade. Por quê? Você está lá num prédio lá de 10 andares, você está ali convivendo, muitas vezes você está exclusivamente com o seu país, mas também a possibilidade de você dividir com outras nações. Estrelas de todos os esportes. Exatamente. Tem o atletismo tem um ambiente de competição. Aí você tem o voleibol, que é outro ambiente. Você tem lá o basquetebol, que é outro ambiente. Então, ali, você convive diariamente com todos. E aí, muitas vezes, você está naquele ambiente, não tem horas. Restaurante 24 horas aberto, não tem horas. É aquele converseiro, é um disque, tal. Então, você saiu da tua zona de conforto, que é o teu ambiente, quando você treinou, que você dormia sossegado, sem barulho. Ali não, você está exposto. Muitas vezes você está lá descansando, daqui a pouco vem o voleibol, que estava lá distante competindo, comemorando a vitória, ou chorando porque perdeu.
Então, é um ambiente que muitas vezes acaba interferindo. No mais, a minha preparação para Atenas, a primeira etapa eu fiz no Brasil, a segunda etapa eu fui para a Colômbia, na altitude. Claro que é muito importante o fator altura para você treinar, tem os benefícios, mas muito mais importante é quando você sai da zona de conforto. Porque se você estiver no teu ambiente, da tua casa, onde você está rodeado dos seus amigos, de todos os prazeres, na tua preparação, você pode ter certeza, um ou outro dia você vai tirar aquele momento e falar assim, não, cara, eu vou lá no aniversário do fulano, eu vou na festa lá da baladinha. E lá na Colômbia, quando eu estava concentrado treinando, era treinar e descansar, treinar e descansar. Então você fica muito mais focado, você fica muito mais concentrado e você fica muito mais direcionado ao teu objetivo. Além da questão do efeito que é você treinar na altura. Então tudo isso agregou na minha preparação para que eu pudesse chegar lá em Atenas e ter um bom desempenho. O Ricardo, o treinador, ele não foi na equipe olímpica. E o Ricardo falou, Vanderlei, eu vou por conta, porque eu sei que a gente vai fazer um grande resultado. Eu não tive contato com o Ricardo lá em Atenas, eu tive contato na minha saída aqui do Brasil, uns 10 dias antes que eu vi o Ricardo, depois só vi o Ricardo depois da prova. Depois da prova. Você planejou aquela fuga do grupo? Aí que está a história. O Ricardo, antes de sair daqui do Brasil, o contato que eu tive com ele, a gente já tinha feito a estratégia da corrida. Como eu não tive contato com o Ricardo lá em Atenas, no dia anterior, ele encontrou um treinador, o João Paulo. E aí ele deixou a missão para o João Paulo. João Paulo, entrega essa carta para o Vanderlei, quando ele estiver dentro do ônibus, saindo da Vila Olímpica, para ir para a largada da maratona. E ali o Ricardo reforçava tudo aquilo que a gente havia planejado. Vanderlei, cara, a gente treinou muito, está preparado, confia em você. Ele fez uma frase lá, quem não arrisca, não petisca, não tenha medo, seja ousado, e você tem toda a liberdade para mudar completamente a estratégia. A estratégia nossa na prova, o que era? Era no quilômetro 27 ou no 33, eu estando no grupo dos líderes ali, independente ou não, era para mim sair do grupo. Fugir. E aí... Mas a fuga foi bem antes. Aí a prova começou a andar. 5 quilômetros, 10 quilômetros, eu olhava para o Potergar e o cara... Sofrendo, parece que estava amarrado, e eu correndo fácil, ele sobrando, cara. E aí no quilômetro 10º, posto de hidratação. No 15º, o atleta sul-africano, Eric Ramala, ele fugiu do grupo, 50 metros, e foi lá, pegou a água lá, e aí o grupo do 15 para o 18 foi encostando o cara. No 20, ele fez a mesma coisa. Aí eu falei, mudei minha tática de corrida. Quando ele fez isso, eu fui junto com ele, peguei a água. Quando ele diminuiu o ritmo, eu aumentei. Acelerou. E o grupo se manteve ali. Acelerou para quanto? Você sabe, Vanderlei? Quanto você estava ali? Estava correndo para 3. O grupo vinha para quanto? O grupo 3 e 5. O grupo 3 vinha 3 e 5. 3 e 5, 3 e 6. E aí você acelerou? 5 segundos. 3,0, 2,55. 30 segundos, 40 segundos. Cheguei a 45 segundos de vantagem dos demais. No quilômetro 30, 33, o grupo estava brigando pela medalha de prata. Eles não tinham mais eu no campo de visão. Sim. E aí começou aquele desespero. De tudo que nós planejamos, nunca poderia imaginar que lá no quilômetro 35 ia aparecer aquele maluco lá, o irlandês, para me agredir e tirar fora da prova. E essa situação, Vanderlei? Eu sei que é uma situação totalmente fora, né? Mas, de novo, o que me impressiona é a sua calma no momento, né? Ele te empurra, e você, assim, em nenhum momento você pensa em empurrar ele, você quer se livrar e continuar correndo. Conta para nós aí. Então, na verdade, quando eu fui agredido, fui retirado fora da prova, em momento algum, claro que mudou por completamente, você tem todo o impacto ali físico, emocional, e ali vem uma descarga... Foi no quilômetro 30 aí? 35 para 36, né? 36. Ali você tem uma descarga de adrenalina negativa, né? E ali, uma parada na maratona, quem corre sabe, se você parar lá no quilômetro 30 para amarrar um calçado,
Cara, Esquece, trava tudo. esquece. Dificilmente você volta no ritmo, né? Diante daquela situação e do fato, claro que eu não voltei no mesmo ritmo. Mas em momento algum passou pela minha cabeça, eu vou desistir, eu não vou conseguir. Em momento algum. Eu só lembro quando eu saí daquela situação, eu balancei a cabeça e falei, o cara estragou tudo, mas nada está perdido. E fui buscando força da onde que eu não tinha, me superando, com muitas dores. Eu acho que a dor maior, acho que estava na minha alma, naquele momento. Sim. Porque aconteceu um fato que não tinha nada a ver com aquele momento que eu estava Completamente vivendo. inusitado. Agora imagina, fora. eu me dediquei uma vida toda, eu falei, eu sabia que seria o último momento, talvez a última chance de poder estar nos Jogos Olímpicos. E aí você se prepara uma vida toda para chegar àquele momento. E ali, na verdade, a maior dor, eu acho que eu estava dentro da minha alma, né? Por tudo aquilo que eu havia vivido naquele quilômetro, né? E no decorrer da prova, eu falei assim, não, a minha vida sempre foi de superação. E aí fui buscando energia. E no quilômetro 38 para 39, eu fui ultrapassado. Stefano Baldini. Pelo Stefano Baldini e pelo Clefesico Mebraton. Isso. E aí eu olhei para trás, mas não vinha mais ninguém. Falei, não, fui buscando energia, fui chegando no final da prova. Quando eu adentrei no Panathinaikos, cara, e a pista é pretinha assim, né? Cara, quando eu pisei lá, cara, que eu entrei aqui, cara, é como se fosse assim, a galera que está aqui, ó, todo mundo se levantou e me aplaudiu. Cara, foi uma descarga de uma energia tão gostosa ali, cara, que eu falo para você, não tinha um cara mais feliz do que eu ali dentro do Panathinaikos. Ali, aquele momento ali de consagração, de eu saber que aquela medalha de bronze ninguém mais tirava, cara, ofuscou todo aquele fato negativo de ter sido agredido no quilômetro 35. Então, eu já nem estava lembrando do padre, eu estava passando um filme na minha cabeça. Imagina, você no berço dos Jogos Olímpicos, no estádio sagrado do Olimpismo, você conquistou a medalha, e ali passa um filme, um flash na tua cabeça, o cara que saiu lá da roça, que era boia fria, que não tinha perspectiva nenhuma na vida, e que o esporte transformou em você como um todo. Fala assim, poxa, reclamar do quê? Primeira coisa, quando eu encerrei a carreira, a linha de chegada, obrigado Deus, eu venci. E a primeira pergunta que me fizeram quando eu encerrei a maratona, se eu perdoaria o ato do padre, a minha resposta foi que a minha conquista foi maior do que a decepção de não ter ganho a medalha de ouro, porque aquela medalha era muito mais do que a medalha de ouro, porque aquela medalha de bronze era a história. E todos me perguntam, Ademir, cara, o que é mais importante para você na tua vida? Aquela medalha de bronze ou a maior honraria que foi a Pierre de Coubertin? Pierre de Coubertin. Eu falo, cara, a medalha mais importante que eu tenho é a medalha de bronze, que é a minha história, né? Mas, obrigado. Mas eu nunca me enalteci de nenhum momento, de nenhuma glória no esporte. E aí quando você fala de história, quando você fala de reconhecimento, e aqui, Márcio, tira o chapéu para o Olímpicos por me trazer aqui. Isso aqui é história, entendeu? Que muitas vezes a gente passa despercebido, não porque eu estou reclamando, não, eu estou muito feliz, mas a gente pode contribuir muito mais pelo esporte brasileiro. Pena que muitas vezes a nossa sociedade não sabe aproveitar do legado das histórias. Falar em história, Márcio, tem uma frase aqui que eu jamais vou esquecer. Feliz daquele que tem uma história para contar, porque quem não tem, inventa. E eu falo para vocês, eu estou aqui pela marca, e eu estou aqui pisando, isso aqui é história. Parabéns, Olímpicos. Obrigado. Muito bom. Bom, só tenho a agradecer a marca por esse momento. Vanderlei, cara, muito bom ouvir a sua história. E agora a gente consegue entender como pensam os campeões, né? Não é à toa que um cara chega lá. Não é à toa. Eu como atleta, Vanderlei,
eu fico me imaginando naquela situação, e eu acho que eu não teria a sua atitude, entendeu? Eu acho que você foi grande exatamente pela atitude que você teve, sabe? Aquela atitude de, cara, minha última oportunidade, esquece esse cara, vamos seguir. Enfim, muito, muito, muito bom ouvir sua história. E assim, não à toa você, essa medalha, não sei se vocês sabem, essa medalha de Pierre de Coubertin, ela não é só pelo esporte, é pela atitude, é muito mais do que o esporte, não é só para atleta. Ela tem sim, muitas vezes ela é dada para um atleta, mas é dada para grandes seres humanos, é isso, né? E o esporte, ele tem esse poder de transformar não só a gente fisicamente, mas que a gente tenha um crescimento como ser humano. E o esporte, sem dúvida, te fez grande, você sempre foi grande. Então, cara, quero pedir de novo uma salva de palmas aqui para o Vanderlei. Obrigado, Olímpicos. Obrigado a todos que estavam aqui. Uma honra. Pessoal, a gente tem 5 minutinhos aqui. Alguém quer fazer uma pergunta? Quer falar alguma coisa? Eu acho bacana. Chega mais. Aí, ó. Tem um microfone ali, ó. Pega ali, ó. Só para a gente fechar, Vanderlei. Ô Vanderlei, um prazeraço estar no mesmo ambiente que você e com essa galera toda aqui, agradecendo a Olímpicos essa oportunidade. Cara, desde quando teve esse episódio com você aí, com esse irlandês, a minha cabeça nunca parou de imaginar. Você acha que esse cara estava ali para pegar o primeiro colocado ou era você? Pegar não, né? Não. Exatamente da forma que aconteceu. Nem passou outra opção na minha cabeça. Pelo menos a informação que foi passada e declaração dele também, né? Que independente se fosse o Vanderlei ou outro atleta, que ele faria a mesma coisa. Então, para mim, meu ponto de vista, meu olhar para aquela pessoa era um cara oportunista, né? Que estava ali para viver daquele momento, apesar de que ele relatava que era um protesto religioso e tudo, mas eu acho que, se tratando de uma religião, acho que não seria a forma dele protestar. E assim, para quem não se relembra de tudo que passou do passado aí, Atenas foi o primeiro grande evento pós 11 de setembro. Então, na verdade, foi a Olimpíada que mais gastou em recursos de segurança. Então, havia rumores que poderia haver atentado na Olimpíada e tal. Então, na verdade, todos os atletas foram orientados, todos os países foram orientados na questão da possibilidade de acontecer algo fora dos Jogos. E aí o que acontece? A Olimpíada transcorreu tudo perfeito, sem nenhum problema. A maratona foi a última prova, a prova que encerrou a Olimpíada. Aí, justamente na maratona, aparece aquele maluco lá de saia, correndo e pula em cima de mim, me agride, tira fora. Naquela hora, gente, passa um flash na sua cabeça, uma descarga de adrenalina tão grande, que você não sabe se o cara está com a faca, se o cara está com a bomba, se vai explodir. Então, na verdade, é algo assim tão impactante que você não tem noção. E às vezes as pessoas perguntam assim, Vanderlei, qual a sensação que você teve naquele momento? Eu não consigo descrever. A sensação, eu acho que muitos passaram por isso, né? É quando você, muitas vezes, está lá distraído, fazendo alguma coisa, tal, e alguém vem e dá um susto em você. Não dá aquela frição em você, você fica nervoso e dá vontade de dar porrada no cara? Então, mas daquele fato era muito mais do que isso. Então, mais ou menos, a sensação que eu tive é dessa forma. Aquela descarga muito rápida de que você não tem nenhuma chance de se defender. Então, eu sou privilegiado de poder estar aqui com vocês e contar essa história, porque poderia ter sido diferente, né? Então, é algo que, talvez, não pelo impacto, e no mais, Ademir, hoje, eu não tenho um dia que passa em branco. Você não é o cara do padre? Você é aquele cara que estava correndo lá com aquele maluco que agarrou, né? Sou eu mesmo. Sorte sua que o padre te agarrou.
Você ficou famoso, hein? E aí, o que vocês acham disso? Não, pode responder. Pois é, eu dediquei uma vida toda para chegar àquele momento. E essas pessoas acham que foi o mérito do padre que me colocou lá na liderança da Olimpíada. E no mais, Ademir, Olimpíada de Atenas, depois de 108 anos da era moderna, voltou para o berço dos Jogos Olímpicos. A maratona foi a prova mais esperada dos Jogos. Naquele dia, 29 de agosto de 2004, era mais de 4 bilhões de pessoas olhando a maratona. E aí as pessoas falam que foi sorte do padre. Claro que a minha atitude surpreendeu o mundo. Tinha tudo para chegar no final da prova, reivindicando, né, aquela agressão, por ter tirado a grande chance. E as pessoas perguntam: Vanderlei, você ganharia a prova? Falei, não sei. Mas foi tirada a grande chance de ter lutado para a medalha de ouro até o final. Preparado eu estava. Mas falar que eu ganharia, jamais. Jamais eu poderia subestimar os meus adversários. Mas eu fui lá preparado. Quando eu tive aquela atitude no quilômetro 20 ali para liderar a prova, jamais eu coloquei em dúvida aquilo que eu estava fazendo, estava muito seguro. E no mais, quando eu comecei a liderar ali, cara, eu sabia que eu não estava sozinho. Eu sabia que tinha mais de 200 milhões de pessoas me empurrando. Eu estava correndo lá, cara, mas eu sabia. Vocês não têm noção, quando a gente viaja lá para fora, que a gente tem orgulho de defender as cores do nosso país. Ter orgulho de ser brasileiro. Isso aí que me enalteceu a minha vida toda. Dei uma pequena contribuição para o esporte brasileiro. Poderia ter feito mais, mas eu tenho as minhas limitações. Mas tudo aquilo que eu fiz no esporte, eu fiz com comprometimento e sempre pensando fazer o melhor. Da minha atitude, da minha reação, gente, isso eu coloco um propósito de vida para cada um de vocês. Quando eu vim do Paraná para São Paulo em 88, que eu vim aqui para Eletropaulo, que eu fui morar lá no Lago Socorro, no ginásio de esporte, comendo marmita, eu vim em busca de oportunidade. Eu vim simplesmente com a sacolinha e a minha vontade de vencer na vida. E a partir daí, olhando para o meu passado, por tudo aquilo que eu havia passado, eu tinha muitos motivos para ter frustração, carregar rancor, por algumas maldades que tinha deixado para trás. A partir daí, quando eu coloquei isso como propósito de vida, eu falei, eu vou, em 88, quando eu vim para cá, eu vou ser atleta. A partir de agora, eu quero colocar para dentro de mim somente as coisas boas, coisas positivas que possa fazer, não só eu uma pessoa melhor, mas também um atleta melhor. Isso foi um propósito que eu coloquei. Por isso que, na minha história, e se você pegar todas as entrevistas que eu dei, poucas vezes, ou nenhuma das vezes, você vai ver eu reclamando de alguma coisa, porque eu sempre tive gratidão por tudo. Atitude de campeão. Isso é algo que a gente adquire no esporte, nobreza do esporte. Gente, olha só, vocês que estão aqui dentro, vocês sabem, quando vocês saírem daqui, que vocês caminham pela rua para chegar nas suas casas, ou quando você sai da sua casa e vai ao mercado, todo mundo tem um olhar diferente para nós, gente. Nós somos modelo de sociedade. Olha só, olha o ambiente que nós vivemos aqui, ó. Olha só isso, pessoas alegres, pessoas com autoestima, pessoas com disposição. Vá, sai ali no parque. Aqui tudo bem, no parque é um ambiente de prática esportiva. Vai no dia a dia das pessoas lá, as pessoas com cara fechada, nervosas, estressadas. Nós somos células multiplicadores de bons exemplos. Nós somos modelo para a sociedade. E quando você sair com esse uniforme olímpico bem vestido, tem certeza, todo mundo fica olhando para a gente. Olha que cara bonito, olha, saudável. Obrigado. Que não é realidade na sociedade. Então nós estamos o quê? Dissipando isso aqui, ó, multiplicando. Porque as pessoas falam, poxa, cara, você emagreceu, cara, você está bonito. Ô, o que você fez? Se eu fiz cirurgia, passa a dica. A dica é atitude, é querer. Não existe nada que seja impossível quando a gente queira e faça por onde. Olha só, 2004, seria impossível um atleta brasileiro conquistar uma medalha olímpica. Era ou não era? Era essa a expectativa. Gente, quando finalizou o vôlei foi penúltimo. O Brasil foi campeão do vôlei.
Terminou o vôlei, ainda tinha maratona. Um narrador esportivo nosso, aqui do Brasil, quando terminou o vôlei, ele falou, aqui... Fechou o quadro de medalhas. Aqui encerra a participação do Brasil. O Brasil não tem mais nenhuma chance de medalha. No entanto, a nossa grande emissora do nosso país já tinha liberado o pessoal. Desmontando equipamento, tal, beleza. Poucas televisões estavam passando a prova ao vivo. TV aberta. Era uma ou outra, se tivesse. Quando comecei a liderar a prova, aí o comentarista, não, o Vanderlei não vai aguentar esse ritmo, não sei o que lá, passou 25, 30, e aquela liderança. Aí houve-se uma correria na emissora para chamar os caras, bota equipamento, tá? Começou a passar flash e tal. Gente, não existe nada impossível quando a gente queira e faça por onde. Nós mesmos que se limitamos. Vocês não sabem, eu estou falando para vocês aqui que nunca correu uma maratona, você fala assim, não, eu não consigo. Claro que você não vai conseguir, se você nunca tentou. Nós temos que ser ousado, tem que pensar grande. E é isso que eu fiz ao longo da minha carreira e da minha vida. Quando eu adentrei aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês falam, poxa, eu achei que o Vanderlei era muito maior, mais forte, grande. Eu só se torno grande e forte fazendo aquilo que eu amo, que é correr. Boa. Obrigado, Vanderlei. Obrigado, gente. Se deixar aqui, a gente fica o dia todo conversando. Gente, viu que o mundo da corrida, o mundo do esporte, são de histórias bonitas e prazerosas, que muitas vezes motivam, que inspiram as pessoas. Então, mais uma vez, Márcio e toda a galera da Olímpicos aqui, muito obrigado por essa oportunidade de poder estar aqui. Eu venci a Maratona de São Paulo, bati o recorde da Maratona de São Paulo. Esse ano vai completar 21 anos de recorde. Recorde foi feito para se quebrar, né? E em 2002, quando eu bati o recorde da prova e ganhei e bati o recorde, eu estava no time da Olímpicos. Então, aqui eu falo, Olímpicos, marca de recordista. Valeu. Muito Obrigado, bom. gente.